tempos de grampo eletrônico e espionagem internacional, o Ministério das Relações Exteriores quer um canal de comunicação privativo e seguro. Por isso, vai contratar a instalação de serviços de comunicação e internet via satélite com as 250 embaixadas, consulados e representações que possui no exterior. Atualmente, o Itamaraty se vale das operadoras de telefonia. Na instalação do serviço, deverão ser investidos 10 milhões de reais. A crise na Europa parece não ter data para acabar. As preocupações maiores são com a Itália, cuja dívida beira os 2 trilhões de euros. Para analisar as relações Brasil-Itália e o momento econômico europeu, o Diplomacia Entrevista recebe o deputado italiano Domenico Silipotti, presidente da Associação Parlamentar Itália-Brasil. Desde o processo de extradição do ativista italiano Cesare Battisti, as relações Brasil-Itália andaram um pouco atormentadas. Hoje, no Diplomacia, nós recebemos o presidente da Associação Parlamentar Itália-Brasil, o deputado Domenico Silipotti. Deputado, bem-vindo ao programa Diplomacia. Como é que estão as relações hoje entre Itália e Brasil? A Itália, a classe política, inclusive, sugeriu que houvesse um rompimento das relações entre Brasil e Itália e até boicote às exportações de produtos brasileiros. Hoje, como é que essa situação se encontra? Intanto, obrigado porque você me convidou. Complicava um pouco o rapporto tra Itália e Brasil, ma agora sta migliorando, a devagar, ma da Itália non fu un boicottar o produto brasileiro. A Itália ficou um pouco machucata para esta escolha da parte do governo brasileiro para não fazer voltar o Cesare Battisti para a Itália. Ma da parte do italiano non tem prejuízo na confronto do povo brasileiro, porque o povo brasileiro é sempre um povo que o italiano ama, que o italiano acharia de fortificar mais um rapporto de relacionamento no interesse de dois países, Itália e Brasil. O senhor acha que na sociedade italiana a imagem do brasileiro ficou prejudicada? Ma non ficou prejudicata. A escolha que fez a rappresentanza do povo brasileiro fu un'escolha non condividida do Parlamento italiano, non fu condividida do governo e o Parlamento e o governo achava que era melhor, como eu falei para você, que o Cesare Battisti voltasse para a Itália para ser processado lá sem prejuízo e sem nada de contra. Eu penso que o povo italiano quer fortificar mais o relacionamento entre os dois países. O Brasil é um país que recebeu uma migração italiana muito forte, né? Muitos, inclusive, contam hoje com a dupla nacionalidade, Brasil e Itália, são chamados de oriundi, né, em seu país. Mas, conversando com com representantes dessas comunidades, eles dizem que ainda a aceitação deles na Itália é vista com problema, né? Inclusive apontam que hoje a Itália tem uma taxa de natalidade muito baixa, um crescimento populacional muito baixo e que poderia estar abrigando uma maior quantidade de oriundos em seu país. É a crise que impede isso, a crise econômica? Eu acho o contrário. O italiano está feliz de receber oriundo italiano, cioè dire pessoas que di seconda generazione è brasileira, ma o pai, o nonno era italiano. Non tem nada di pregiudizio, anzi ao contrário. Quando si incontra un brasileiro e che o pai o o avô era italiano, stiamo felici di incontrare e stiamo con braccia aperte per receber e per poter collaborare e trabalhar juntos para melhorar a qualidade de vida, sia do italiano na Itália e sia a qualidade de vida do brasileiro no Brasil e do oriundo, sia na Itália que no Brasil. É inclusive um agrupamento populacional que tem o direito até ao voto, né? O voto nas eleições italianas. E aí eu lhe pergunto, essa votação que vem do exterior, dos oriundes, ela não está um pouco distanciada da real necessidade ou da realidade interna da Itália? O italiano que está fora do país, exemplo aqui no Brasil,
egli non trabalha molto no interesse para construir uma ponte que pode ser para melhorar também, com a ajuda da Itália, melhorar a qualidade de vida e ter possibilidade de integração por chi quereria voltar para a Itália. Molte vezes chi rappresenta questo povo tem altri interessi, non tem un interesse di rappresentanza vera, diretta, e questa falha comporta molte vezes di non essere comprendito. Ma questa aqui è una falha perché chi rappresenta o italiano no Parlamento da Itália molte vezes non sta preoccupato para levantar in frente o diritto e a esigenza di chi mora qui, ma tem interesse di conversare di altri assunti che non sono legati à politica sociale. Falando sobre a realidade europeia, depois de Grécia, Portugal e Espanha, o mundo, principalmente o mundo financeiro, está atento à Itália. A Itália hoje tem uma dívida que ultrapassa o seu produto interno bruto. Como é que o senhor vê esse futuro próximo da Itália? Haverá um choque fiscal ainda mais forte? O futuro da Itália è un poco complicato, ma trabalhando seriamente si pode sair di questo momento di grande difficoltà. La prima cosa è collocare un governo che rappresenta il popolo, un governo eletto diretto dal popolo e non un governo che sta collocato in un lugar di rappresentanza del popolo italiano senza tenere rappresentanza diretta del popolo. O senhor acha que representa mais o Banco Central Europeu do que o povo italiano? Ma in questo momento sì, questo governo non fu elegito per il popolo italiano, egli fu collocato là per risolvere alcuni assunti economici che a oggi non conseguimmo risolvere. E io acho che questo governo dovrebbe essere sostituito per un governo legittimo, un governo eletto per il popolo italiano, che può essere un governo di schierda e di diritto, non tem problema, ma deve essere un governo che viene eletto diretto dal popolo perché il governo eletto dal popolo egli risponde al popolo, un governo non eletto non risponde a nessuno. Io acho che l'interesse in questo momento di questo governo italiano egli sta molto preoccupato a risolvere assunti finanziari che non sono per favorecer il popolo italiano, ma sono per migliorare la situazione di alcune banche italiane e europee. O senhor é defensor que a Itália deixe de adotar o euro como moeda e volte à lira. Por que isso? Ma io sono difensore per far voltare la sovranità monetaria al paese. E se deve mantenere a Italia o euro, può continuare senza problema. Se dovrebbe tenere problema, è meglio voltare a lira, cioè dire quero dizer. A moneta è un assunto molto importante per un paese e per un popolo. Quando un popolo perde la sovranità monetaria cominciano molti problemi e questi problemi chi è che paga mais è il popolo. Mas uma decisão como essa não significaria um rompimento até, quem sabe, o início da extinção da União Europeia? No, io acho che no, perché io acho che no, la sovranità monetaria è un assunto, la Unione Europea è altra, ma che può essere anche coincidere con la Unione monetaria, ma deve essere no interesse del popolo europeo, ma anche no popolo di cada rappresentanza del paese. Há muito tempo, o Brasil e seus parceiros no Mercosul tentam firmar um acordo de livre comércio com a União Europeia. Sempre se enfrentou dificuldade. Agora, com a crise na Europa, o senhor acha que não há mais nenhum espaço para esse acordo? No, io acho che al contrario, io acho che un accordo fra la Comunità Europea e il Mercosur dovrebbe essere fatto il più rapido possibile perché potrebbe tenere convenienza, può convenire sia per l'Europa e sia anche per i paesi che stanno raggruppati nel Mercosur, ma in modo particolare per il Brasile. Mas a tendência dos países europeus não é adotar uma postura mais protecionista à sua economia?
Beh, eu acho que é errado, cioè questo assunto è errado. Oggi in un mercato globalizzato si deve falar con palavras diversas, ma devono essere palavre che devono aiutare il povo all'interno di un paese, ma devono aiutare il povo generale, cioè dire perché il mondo essendo globalizzato e il povo è tutto deve essere levantato per migliorare la qualità di vita dell'essere umano. O senhor está na Europa, está acompanhando de perto a queda de braço entre a filosofia econômica alemã, de Angela Merkel, e a nova filosofia francesa, de François Hollande. Quem que acha que o senhor vai ganhar? Ma io acho che la filosofia che deve essere filosofia di riferimento nell'economia deve essere la filosofia che l'economia dovrebbe essere al servizio da umanità e do povo, ao servizio di un essere umano e non un essere umano e o povo al servizio dell'economia. L'economia deve essere collocata a disposizione dell'essere umano, costruire un mondo differente. E qual dos dois chefes de Estado está mais próximo desse seu pensamento? Io sono molto prossimo a filosofia italiana e guardo con molto interesse quello che sta acontecendo aqui no Brasil. Agradeço a sua presença no programa Diplomacia. Obrigado por você. E você continua com a gente no próximo bloco, as notícias culturais em 1 minuto.